alegria, convidamos nossos amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino do número 381, a primeira e a última estrofes. Hino de número 381, Amor Fraternal, a primeira e a última estrofes deste hino. Vamos cantar. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. É com santa reverência que estamos aqui, Senhor, em Tua casa, prestando ao Senhor culto de adoração, culto de louvor ao Senhor, por tantas manifestações do Teu amor para conosco. O Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário é uma expressão profunda do Teu grande amor. O Senhor não poupou nem o Teu Filho amado, antes o entregou por todos nós. Por isso damos-te graças, por isso te louvamos, Senhor. E pedimos a Tua bênção sobre este culto, sobre todas as participações especiais e também sobre a Tua palavra que vamos ouvir, e que o Teu Santo Espírito opere em cada um de nós a Tua vontade, Senhor, dando-nos entendimento, dando-nos discernimento, e que possamos receber de bom grado a Tua palavra e aplicá-la em nosso viver diário. Ouvir todos ouvem, mas viver como novas criaturas, poucos fazem isso. Como diz o Senhor lá em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O cristão não pode mais viver como se fosse um terráqueo comum, um humano comum. O cristão não é. O cristão é nascido de novo. O cristão deve ter novas atitudes dignas, pois nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Devemos assim, portanto, viver e refletir a Tua imagem diante deste mundo tão entenebrecido pelo pecado, tão apodrecido no pecado. Usa-nos, portanto, abençoa-nos e que possamos em tudo obedecer ao Senhor. Muito obrigado pela escola bíblica dominical. Muito obrigado pela nova classe de preparação para o batismo que começou hoje. Obrigado pelos irmãos decididos, pelos que o Senhor está salvando, e que seja mais um ano de colheitas, Senhor. Mais um ano frutífero, mais um ano para que o Teu nome seja engrandecido e o Teu reino dilatado aqui sobre a terra. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos irmãos que não podem estar conosco. Obrigado porque o irmão Arvido saiu da UTI, foi para o quarto, do quarto voltou para a Casa Murano, onde está sendo bem cuidado lá em Curitiba, diante dos seus mais de 90 anos, mais de 92 anos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dele.
Obrigado pela nossa amada irmã Zélia, que terminou mais um tratamento e está conosco hoje. Louvado seja o Senhor pela nossa amada, valorosa irmã, tão amada irmã. Pedimos também pela irmã Lourdes, pedimos pela irmã Odila, pela irmã Irene, que pudemos visitar esta semana. Obrigado a Deus por todas as irmãs queridas e amadas neste Dia Internacional da Mulher. Pedimos por todas a graça e a sabedoria do Senhor sobre todas elas, ó Deus. Também oramos pela irmã Neide, que está lá na UTI do Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba. Que o Senhor esteja adiante do assunto e seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado pelo irmão Daniel, que passou a noite lá com ela, pela irmã Sandra, que irá depois também cuidar. Ajuda, Senhor, e abençoe e sustente conforme a tua maravilhosa mão. Pedimos também pelos irmãos que moram longe de nós, irmã Ellen Tausenfreud, em Juí, no Rio Grande do Sul. Lá também no Rio Grande do Sul, nosso amado irmão Marcos, nossa amada irmã Ellen. Oramos também pela irmã Lene, pela irmã Aina, pelo irmão Arnes em Santa Catarina. Oramos pela irmã Marlene lá em Presidente Prudente, pela irmã Sibila, pelo irmão Andres, pelo irmão Andrezinho, pelo Yannis lá em Nova Odessa. Também lá em Nova Odessa, nossa amada irmã Helena, Cláudia, irmã Lloyd e outros mais que assistem aos cultos aqui, Senhor. Oramos pelo pastor Joel, pela irmã Ivone, na igreja em Santo André, irmão Eduardo Strádolis, no litoral do Guarujá, no Guarujá, litoral de São Paulo. Pedimos pelo irmão Hélio e sua família, lá em Aracaju. Oramos também pela irmã Mônica, lá em Lucas do Rio Verde, irmã Valdete, irmão Leonardo, lá em Minas Gerais, irmã Alice, nos Estados Unidos, irmã Hale, também nos Estados Unidos. Pedimos por todos eles, ó Deus, que a boa mão do Senhor os acompanhe, abençoe e sustente, guardando de todo o mal. Teu trabalho missionário ao redor do mundo. Obrigado, porque domingo passado tivemos a presença do pastor Miguel aqui conosco, trazendo mensagens tão profundas, Senhor, e tão atuais para todos nós. Dê o direcionamento certo para o teu servo, abençoe o teu servo, Senhor. Pedimos também pelo pastor Samuel, pela irmã Pânfila, pela irmã Velta, pelo irmão Roman, pelos demais missionários em Rincón del Tigre, na Bolívia. Muito obrigado pela expressiva oferta que foi levantada para Missões Letas no mês de fevereiro. Senhor, graças te damos pela generosidade no coração dos irmãos. Obrigado também pelos irmãos que estão ajudando a irmã Luciana, irmão Frederico e a Isabelinha, sendo generosos e colaborando com eles também. Graças te damos, Senhor. Pedimos também pelo campo missionário lá em Papua Nova Guiné, onde está o pastor Gideon, sua esposa, seus filhinhos. Obrigado pelo desprendimento dos teus servos e pela oferta mensal da igreja naquele campo missionário do outro lado do mundo. Oramos pelo pastor Josué Tanaane e sua família lá na Índia. Oramos pelo pastor Youssef Nadarkhani, lá no Irã, na situação que está o país agora. Clamamos ao Senhor, que o Senhor guarde e proteja os teus filhos e a tua igreja ali, que haja liberdade para cultuar ao Senhor. Oramos pelo pastor Meno Kalischer em Israel, situação tensa ali também, difícil, Senhor. Pedimos também pelo pastor Werner Seitz, irmã Regiane, os filhos. E em junho, quando eles estarão conosco, sejam usados por Ti para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Pelo pastor Alex, pela irmã Elizabeth, pelas filhas lá no Amazonas, que também são apoiados pela igreja, damos-te graças e te louvamos. Aceita este culto que estamos prestando ao Senhor, pedindo também que o Senhor abençoe a irmã Lucy, que tem atravessado por lutas e dificuldades. Pedimos que o Senhor opere ali na vida dela, o teu perfeito e santo querer. E que toda a igreja esteja orando. Não são nossos irmãos aqui, mas estão atravessando por dificuldades, por lutas e precisam do nosso apoio em oração. Assim pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Convidamos as meninas que vão tocar o hino de número 328 no Cantor Cristão. A seguir vamos ouvir Pai e Filha, nosso amado irmão Eliseu, nossa amada irmã Ana Luísa, ao violão e flauta. Vamos ouvir mais esse número instrumental. Vamos ouvir nossa amada irmã Larissa, a poesia alusiva ao Dia Internacional das Mulheres. Vamos ouvir. De Leontina Novaes, Mulher Cristã. A mulher cristã é laboriosa, sensata, amiga, conselheira, de inteira confiança, é caprichosa, pilastra que sustenta a vida inteira. A mulher cristã é simples, descomplicada, útil, serviçal, compassiva, irmã,
hospitaleira, jamais diz inverdades, foge do mal. A mulher cristã detecta o pecado e se preserva de temeridades. Corrige-se se falha e, arrependida, confessa se pecou e, perdoada, prossegue feliz. Não atrapalha ninguém em sua nobre jornada. A mulher cristã olha para dentro de si e se santifica continuamente. Não se ilude com seus sentimentos, mas os controla com disciplina ardente, sob o domínio do Espírito Santo. Ela é carinho, é ternura e é encanto. A mulher cristã domina as paixões, não as alimenta nem um pouco, luta e vence sempre as tentações. Sob fogo cruzado, não procede como louco. Pensa antes de falar. Que felicidade! Cumpre o que promete. Que caráter nobre! Vive para amar. Que fidelidade! Enriquece a família, mesmo sendo pobre. A mulher cristã, aquela que Deus conhece, não é de sofismas nem de enleios, é transparente no viver, é tranquila no agir, é companheira idônea, sempre pronta para servir. A mulher cristã enfeita o mundo com sua beleza interior. Seu coração só a Deus é consagrado. Faz de sua vida um hino de louvor. Convidamos agora um conjunto feminino que vai cantar neste momento o hino do número 62. Seja no lugar que for.
Vamos ouvir agora um número especial de flautas. Nossas amadas irmãs vão tocar um hino avulso. Seu caminho é perfeito. Vamos ouvir, portanto, esse número especial de flauta.
convidamos o conjunto instrumental que vai tocar agora o hino de número 368 no Cantor Cristão. Convido todos os amados e queridos
queridos irmãos, para que, por favor, abram as suas Bíblias para Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, o versículo 21. Passamos a noite de vigília aqui, ouvindo sobre perigos que rondam a igreja. Janeiro inteirinho, nos cultos de domingo de manhã, domingo à noite, nos cultos de quarta-feira. Passamos fevereiro, o mês todo, também nos cultos de domingo de manhã, nos cultos de domingo à noite, nos cultos de quarta-feira, ouvindo sobre os perigos que rondam a igreja. E hoje vamos ouvir sobre mais um perigo que ronda a igreja, tanto agora de manhã quanto à noite também. Que nos demos por avisados, queridos. Nos demos por avisados. Há 2 anos e meio atrás, nós estávamos num congresso em Santa Catarina, em Orleans, em Santa Catarina, e depois vieram passar alguns dias conosco o pastor Edgar Smages e a irmã Cristine e os filhos. Eles vieram no carro conosco e a irmã Cristine estava atrás, enquanto nós passávamos na região de Florianópolis. Lá na Europa eles ouvem muito falar sobre violência no Brasil, sobre crime no Brasil. E ao passarmos por Florianópolis, tinha uma placa na beira da estrada dizendo assim: é crime abandonar animais na beira da pista. Quando a irmã Cristine viu aquela placa, não entende nada de português, perguntou para Larice: o que está avisando sobre crime aqui? Certamente preocupada com a criminalidade no Brasil. Alertas, avisos. Ela queria saber o que está avisando aqui, alguma região perigosa. É importante a gente conhecer os alertas. E hoje o alerta para nós é o perigo da superfluidade da maldade ou da malícia. Superfluidade da malícia. É um perigo que está em muitos corações e não só nos nossos dias, no distante passado também. Diz a palavra do Senhor, Tiago capítulo 1, versículo 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Superfluidade da malícia é um perigo que ronda muitos corações. Superfluidade significa sobras. Clarice e eu fizemos uma grande limpeza lá em casa nas férias. Eu comecei e ela terminou. E meus irmãos, quanta superfluidade tinha lá dentro, quantas sobras tinha lá dentro. Já aconteceu de você ganhar um presente e tem uma sacola bonita? Não vou jogar essa sacola fora, coloca lá num canto e não vai usar nunca mais, mas vai sobrando ali. Aí ganha outro, não vai usar nunca mais, mas coloca ali. Só de sacolas, eu acho que nós jogamos mais de 500 sacolas. Não foi tanto assim? Exagero, ela achar que eu acho que foi. É que ela não viu o quanto eu joguei enquanto ela estava na praia. Mas foi muita sacola. É sacola disso, é sacola daquilo, é de plástico, é de papelão. E vai colocando lá. E não vai usar nunca mais. Mas fica ali criando aranha, criando tantas outras coisas que são inúteis. E às vezes no nosso coração nós permitimos estas sobras também. As sobras da vida velha que não devem fazer parte, essa superfluidade, essas sobras da malícia. E gostaria que nesta manhã todos nós olhássemos para dentro do nosso coração. Não há alguma superfluidade, alguma sobra da vida velha, alguma raiva, algum rancor, alguma falta de perdão, algum sentimento que não é divino, não é bíblico, e está lá no nosso coração, e não vai ajudar em nada, mas vai trazer grande prejuízo. Se houver em seu coração, peça ao Senhor: eu quero ser uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, foi lembrado na oração inicial: quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez.
Irmãos, como eu gosto de, durante a semana, quando alguém me pergunta a respeito de um irmão, eu digo, eu vejo crescimento espiritual. Vários irmãos aqui, eu conheço do distante passado e hoje, e eu posso dizer, não são as mesmas, queridos. No passado, qualquer palavra era uma ofensa, era revidar, eram palavras, atitudes grosseiras, ríspidas. Hoje não. São pessoas mansas, são pessoas dóceis, são pessoas amorosas, são pessoas agradáveis. Às vezes são até provocados por situações, mas não reagem mais de maneira animalesca, carnal, terráquea, pecaminosa. Não, agora são novas criaturas. Essas sobras foram tiradas e nós que precisamos tirar, queridos irmãos. O que resiste em nosso coração da vida velha não vai trazer benefício nenhum. E a palavra do Senhor nos diz que um pouco de fermento velho leveda toda massa. Por isso a palavra de Deus diz, alimpai-vos, limpe-se disso. Algum pensamento no seu coração que você não quer ter, mas vem. Durante a semana uma autoridade me procurou. Pastor, posso ir conversar? Senti que eu preciso conversar com o senhor, e veio conversar comigo na sexta-feira e ficou um tempão aqui conversando. E ele falava de pensamentos que tem, de sentimentos que tem, e pude falar para ele, ninguém pode impedir que um passarinho pouse na nossa cabeça. Ninguém pode impedir isso. Você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas pode impedir que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Porque para fazer ninho ele tem que ir e voltar muitas vezes trazendo galinhos, capinzinhos e tudo mais. Mas pousar na cabeça pode vir de repente um pensamento que não é bíblico, que não é espiritual, e precisamos enxotar, não podemos alimentar. Essa autoridade prometeu que estaria aqui conosco hoje, e vou continuar orando por ele para que não só prometa, mas esteja. Espero que à noite possa estar também conosco. Um pouco de fermento velho faz você ter sentimentos, pensamentos, atitudes, palavras, ações e reações que não são bíblicas e que não agradam ao Senhor. E não afetam só nós do século 21, a igreja do século 21. No distante passado, até profetas. Quando você pensa em profeta, você pensa no quê? Eu penso num homem muito próximo de Deus. Quando eu penso em profeta, eu penso num homem em íntima comunhão com Deus. Ele é o porta-voz da palavra do Senhor. Mas até profetas do passado foram afetados pela superfluidade da maldade, aquelas sobras de malícia que ficaram no coração. Um desses foi Jonas. Todos os anos, quando eu leio o livro de Jonas, eu tenho dificuldade de entender as ações e reações deste homem. Tenho dificuldade de entender tudo que Deus operou na vida dele, como Deus agiu, a misericórdia de Deus na vida dele, e ele ainda assim era capaz de ter sentimentos maus. Superfluidade da malícia no coração. Em primeiro lugar, falando sobre Jonas, a superfluidade da malícia, pediu misericórdia, mas ele não era misericordioso. Ele pediu misericórdia, mas não era misericordioso. Por desventura, não vou nem falar por ventura, por desventura, esta é a situação de algum de nós aqui em nosso meio. Pede misericórdia de Deus, quer que Deus seja misericordioso, quer que Deus cuide, quer que Deus proteja, quer que Deus abençoe, quer que Deus perdoa, mas não é capaz de fazer isso com os outros. As pessoas falham conosco e ficamos ruminando, ficamos guardando e ficamos alimentando aquelas coisas em nosso coração por desventura. Esta é a realidade de alguém. Saia daqui sem essa superfluidade da malícia. Peça ao Senhor, me ajude a limpar isso, jogar isso fora, seja quem for. Pode ser alguém muito próximo de si, e é aí que reside o maior perigo, porque quando alguém é distante, às vezes é mais fácil perdoar do que alguém que está perto de nós. Estávamos em Portugal, e a professora, uma angolana, uma mulher muito estudiosa, embora bastante simples, ela falou assim: às vezes irmãos que nascem do mesmo útero têm dificuldades de se perdoar uns aos outros.
Às vezes, mãe, que gerou dentro do seu ventre um filho, tem dificuldade de perdoar o filho, a filha. Às vezes, uma filha que nasceu do ventre da mãe, e como a Larissa falou na escola bíblica dominical, a mulher fica sensível na hora da gravidez. Alterações de toda sorte da natureza, mas às vezes a criança que foi gerada ali dentro do ventre da mãe tem dificuldades no relacionamento com a mãe. Às vezes os cônjuges, às vezes as pessoas mais próximas, temos dificuldade de vencer essa superfluidade da malícia. E como Jonas, estou aqui no ventre do grande peixe, Senhor, as algas se enrolaram na minha cabeça, Senhor, tenha misericórdia de mim. As tuas vagas passaram sobre mim, estou no abismo, no meio da escuridão, no meio do nada, 3 dias e 3 noites clamando por misericórdia. E quando saiu do ventre do peixe, como saiu? Com misericórdia no seu coração? A superfluidade permanecia no seu coração, a malícia permanecia. Foi sair dali, foi para Nínive com má vontade. Foi para Nínive com má vontade. Não pregou amor de Deus, pregou condenação. A Bíblia diz em Jonas que era uma cidade grande, 120 mil pessoas, caminho de 3 dias. Ele fez tudo num dia só, fez com má vontade. Chegava numa esquina, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E na outra esquina, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Um dia ele fez tudo. Um dia fez tudo. E queria que Nínive fosse destruída. Terminou o discurso, foi lá para o alto do monte, na beira da cidade, para ver o que acontecia com a cidade. Há misericórdia no seu coração. Você se alegra da misericórdia de Deus para com você? Nós não estávamos no ventre do grande peixe, nós estávamos numa situação muito pior. Nós estávamos nas garras do destruidor. Nós nascemos e estávamos no caminho da condenação. Nós estávamos numa situação muito pior do que Jonas. E pela misericórdia de Deus Ele nos salvou. E temos nós misericórdia para com aqueles que nos ferem, que nos maltratam, que nos machucam, que nos ofendem. Temos misericórdia? Ou somos como Jonas, guardamos em nosso coração superfluidade da malícia, sobra de malícia, me feriu tanto, me machucou tanto, me traiu. Você tem perdão no seu coração? Ou você está cultivando coisas terríveis do passado, do pecado, da vida velha, que não vão trazer alegria nenhuma para você? Hoje, essa semana, um irmão da igreja foi muito ofendido por uma pessoa que não é da igreja. E veio conversar comigo na hora do almoço. Pudemos conversar bastante. Eu falei para o irmão: irmão, perdoe e vá para casa sem essa pessoa no seu coração. Porque quando nós não conseguimos perdoar, nós carregamos a pessoa para onde quer que a gente vá. Vai jantar, leva a pessoa junto. Mas eu quero outra pessoa. Vai tomar banho, leva a pessoa junto. Vai deitar, leva a pessoa junto. Fica pensando lá durante a noite, carrega a pessoa para onde quer que vá. Vai viajar, leva a pessoa junto. Um peso inútil. Um peso inútil. Quanta gente está assim? Minha oração é que você perdoe. Alguém traiu você? Alguém fez a maldade para você? Alguém decepcionou você? Perdoe. Deus teve misericórdia de você. E Deus quer que você tenha misericórdia das pessoas também. Porque Jesus morreu por todos e quer a salvação de todos. Inclusive do desafeto que você cultiva no seu coração. Lamentações 3, irmão Eliseu gosta muito desse versículo, vários irmãos citam ele de Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Você está aqui hoje, foi a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, você tinha morrido durante a noite, não tinha chegado nem em 2026. É pela misericórdia do Senhor. Ele é misericordioso. Ele viu Jonas lá naquele peixe que ele mesmo deparou para tragar peixe, para tragar Jonas. Ele viu, ouviu as orações e foi misericordioso. E o que ele queria é que Jonas saísse de lá com misericórdia. E ele quer que você saia daqui hoje com misericórdia em seu coração.
Não deixe essa superfluidade da malícia no seu coração. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque são novas a cada manhã. Hoje de manhã, quando você acordou, a misericórdia do Senhor se renovou sobre isso. E renove a sua misericórdia para com todos, porque a superfluidade da malícia quer que nós recebamos misericórdia, mas não quer que nós tenhamos misericórdia em nossos corações. Misericórdia é sentir a dor das pessoas. Misericórdia é ter o seu coração sentindo o que a pessoa está sentindo. Isso é misericórdia. É se compadecer da pessoa e sentir a dor da pessoa, sentir a necessidade da pessoa. Em segundo lugar, superfluidade da malícia. Jonas clamou, mas não se sensibilizou com o clamor dos inimigos. Ele clamou a Deus na sua angústia, mas não se sensibilizou com o clamor dos inimigos. Lá no ventre do grande peixe, ele estava fazendo o quê? Durante 3 dias e 3 noites. Não tinha café da manhã, não tinha almoço, não tinha janta, não tinha cama, não tinha nada, não podia fazer nada a não ser orar. E ali ele clamou ao Senhor. Diz a Bíblia, Jonas 2, versículo 2. Vamos abrir para lá, por favor. Jonas capítulo 2, versículo 2. Diz a palavra do Senhor. Jonas 2, 2. 1 e 2. Jonas 2, 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Quando nós temos o nosso coração com superfluidade da maldade, sobras da maldade, restos da maldade, da vida velha, nós clamamos ao Senhor na nossa angústia, mas nós não compadecemos das pessoas que estão clamando pela sua angústia também. Jonas só podia orar, e eu tenho certeza que ele não conseguia ficar nem de joelhos, do jeito que está. O peixe se virava, ele se virava, era jogado de um lado para o outro, as algas enroladas na cabeça, como ele mesmo falou. Ele não tinha nem posição para orar, e Deus não está preocupado com a sua posição, se você está de joelho, deitado, de pé ou não. Deus quer ouvir a sua oração sincera. O Senhor Jesus falou de um homem que estava lá no templo, não tinha coragem nem de chegar para frente, nem de olhar para cima. Mas ele, batendo no peito, dizia assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus falou que ele foi atendido. Se nós orarmos com sinceridade, clamarmos com sinceridade, como Jonas lá no ventre do peixe clamou, Deus ouve, Deus responde, Deus atende. Mas ao sairmos da angústia, devemos também estar sensíveis ao clamor das pessoas ao nosso redor. Muitas vezes nós saímos como peixe, como Jonas o grande peixe, saímos com o nosso coração insensível. Porque depois que ele clamou lá no ventre do peixe, Deus o mandou ir para Nínive, e lá ele pregou uma mensagem condenatória, e as pessoas fizeram o que, queridos irmãos? O que o rei fez? O que as pessoas fizeram? Foram clamar fortemente a Deus. Eles clamaram fortemente a Deus. E alguém que tinha passado por uma angústia como Jonas passou, deveria ou não deveria estar sensível ao clamor dos irmãos, das pessoas? Deveria ou não deveria? Você que tem clamado ao Senhor, você que tem clamado ao Senhor, nas suas angústias, nas suas necessidades, tem sensibilidade por aqueles que estão em situações difíceis, dolorosas? Ou a insensibilidade, ou as sobras da malícia no seu coração? Não se importa. Até hoje o testemunho do nosso amado irmão Ricardo Filho está ecoando no meu coração. O coração sensível dele, dos irmãos que foram visitar a nossa amada irmã Zélia. Irmã Zélia está lá hoje. Na verdade, irmã Zélia, que foi uma bênção para a irmã receber a visita deles. Nossa amada irmã recebeu. Nossa amada irmã Zélia, com amor, os recebeu, e eles foram tocados pelo testemunho dela, sensíveis à dor, sensíveis ao sofrimento. Jonas clamou na sua angústia, mas não se sensibilizou com o clamor dos ninivitas.
Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10. Jonas 3, 5 a 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Jonas, você estava fugindo, você era desobediente. Você era tão desobediente a Deus como os ninivitas, Jonas. Mas eu ouvi a sua voz. Por que você não se sensibiliza com o clamor desse povo? Por que não? Amados irmãos, temos nós nos sensibilizado com a dor e o sofrimento das pessoas ao nosso redor, das angústias que atravessam, das dificuldades. A superfluidade da maldade deixa o nosso coração insensível. Jonas 4, versículo 1, diz a palavra do Senhor: mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Alguém que tinha passado pela experiência que ele passou, agir desta maneira, que nome se dá para isso, irmãos? Malícia, maldade, sobras da vida velha. Não é uma nova criatura completamente, está ainda cultivando coisas da vida velha. Os homens se arrependeram, o rei se arrependeu, clamaram fortemente a Deus, como ele, pouco tempo antes no ventre do grande peixe. Mas ele se esqueceu e não se sensibilizou, e ainda se desgostou. Irmãos, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Os irmãos certamente estão lendo a Bíblia. Eu creio que vocês estão sendo bíblicos e lendo a Bíblia toda durante o ano, e passaram em janeiro por Gênesis. Nos últimos capítulos, quando os irmãos de José o vendem aos mercadores, José olhava para eles e com angústia da alma suplicava. Por favor, abre em Gênesis capítulo 42, versículo 20. Olha o que a superfluidade da maldade faz, nos faz ficar insensíveis, não sentimos a dor do outro, não sentimos o sofrimento do outro. Deus nos livre, nós gostamos disso, mas não gostamos quando Deus liberta as pessoas dos seus pecados e das suas falhas. Gênesis 42, versículo 21. Quando os irmãos de José descem ao Egito, e eles passam por um momento tenso, difícil, então eles começam a se lembrar, da maldade no coração deles. Diz a palavra do Senhor, Gênesis 42, versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão. Os 10 falando a respeito de José. Pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não o vimos, por isso nos vem sobre nós esta angústia. Você tem ouvido o clamor das pessoas ao seu redor, aqueles que falharam com você, que te entristeceram, que te traíram, que trouxeram dor, que sofrimento, que fizeram você derramar lágrimas. Você tem sido compassivo, misericordioso, ou está agindo como Jonas? A malícia no seu coração, a sobra de maldade no seu coração, que não deveria estar mais ali, está fazendo mal para você, como fez para os irmãos de José. Mais de 20 anos haviam se passado e eles lembravam daquela imagem. José, despido, um jovenzinho de 17 anos, irmão deles, vendido como escravo para o Egito, e José, angústia da alma, clamava, e eles não ouviram.
Essa é a realidade de alguém aqui com coração de pedra, endurecido. Que Deus nos livre disso, queridos. Que Deus nos livre. Porque, em último lugar, a superfluidade da malícia nos faz receber a bênção de Deus e não somos capazes de ser bênção para os outros. Nos faz receber as bênçãos de Deus, o conforto de Deus, e não somos capazes de ver e de ser bênção para os outros. Quando Jonas pregou, saiu da cidade, montou uma cabaninha ao lado da cidade, uma região desértica, calor. Ali estava, e Deus misericordioso, Ele está nos ensinando a todo instante, a todo momento, queridos irmãos. Deus nos ensina através de todas as circunstâncias. A tempestade na sua vida foi Deus que mandou, para ver o que há no seu coração, para ver se nós temos um coração sensível ou com superfluidade da maldade. Jonas sentou-se lá na sua cabaninha que havia feito, e o calor do deserto estava fustigando sobre Jonas. Deus então fez nascer uma boboreira. Eu nunca vi uma boboreira crescer tão depressa. A boboreira cresce muito depressa. Há um tipo de bambu lá na Ásia que cresce meio metro por dia. Dá para ver o crescimento do bambu, mas eu já vi, plantamos muita abóbora, nunca vi crescer tão depressa. Mas Deus deu ordem para a boboreira nascer e crescer num dia, e fez uma sombra, aquelas folhas enormes da boboreira, fez uma sombra sobre Jonas, e a Bíblia diz que Jonas se alegrou muito. Como é bom receber as bênçãos de Deus, não é verdade? Quem não gosta? Quem não gosta? Como é bom receber as bênçãos de Deus. Mas às vezes nós queremos que os outros sejam destruídos. Eu gosto que a boboreira cresça sobre mim, me traga conforto, me traga sombra, me traga uma vida tranquila, mas eu estou esperando que lá embaixo todos sejam pipocados no meio do fogo que Deus vai mandar. E quando Deus não manda porque eles se arrependeram, eu fico desgostoso, fico triste. Que isso tenha acontecido com alguém aqui. Há algum desafeto seu que você gostaria que caísse fogo do céu e destruísse essa vida? Se houver, agora, aonde você está, peça ao Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Eu quero sair daqui sem superfluidade da maldade. Eu quero sair daqui com o meu coração puro, olhar para as pessoas com pureza. Os ninivitas eram maus? Eram, mas eu também sou. Os ninivitas eram desobedientes, mas eu também sou. Eu fugi da presença do Senhor. Que ingenuidade da minha parte. Eu, Jonas, tentei fugir da presença do Senhor. Que ingenuidade. Quem é mais desobediente? Quem era ignorante a respeito da palavra do Senhor, ou eu que conheço e tento fugir da minha resposta? Quem é mais irresponsável? Quem é mais? Nós somos mais culpados. Portanto, peçamos ao Senhor, ajuda-nos, Senhor. Seja quem. Peça ao Senhor que te livre desse perigo. O perigo da superfluidade da maldade. Tem muita gente acalentando desgosto e desavença com a mãe. Tem muita gente com desavença com o pai, com irmãos. Saia daqui como uma nova criatura, perdoando e sendo perdoado, como diz a Bíblia. Perdoando e sendo perdoado. Jonas desobedeceu ao Senhor. E eu gosto de ler o livro de Jonas para ver a atuação e o poder do Senhor. Gênesis 1, versículo 4. Vamos voltar para Jonas. Eu gosto como Deus tem poder sobre tudo, queridos irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Ele tem poder sobre tudo. E o que estiver acontecendo na sua vida é a permissão dele para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Jonas capítulo 1, versículo 4. Mas Deus mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Alguém em tempestade aqui? Quem mandou? Foi o Senhor. Foi o Senhor.
essa autoridade que veio nos procurar está numa grande tempestade. E a minha oração é que ele pediu para orar comigo. E a nossa oração é que ele e todas as autoridades e todo o povo do Brasil se arrependa dos seus maus caminhos, porque Deus manda para o nosso bem, é para o nosso fortalecimento. Deus mandou o vento, e lembram-se quando os discípulos estavam no mar da Galileia? Quando Deus nos permitiu estar lá, eu chorei muito naquele mar, porque eu pensava, aquele mar encapelado, e eu na minha infância passei por mar encapelado muitas vezes, e eu lembrava de que o Senhor Jesus levantou-se no barco e falou o quê? Repreendeu o vento e as ondas, cala-te, aquieta-te, e fez uma grande bonança. Peça ao Senhor, levanta-te na minha vida, Senhor, repreende essas coisas que estão erradas dentro de mim. As coisas não estão erradas fora de você, as coisas estão erradas dentro de nós que ficamos acalentando essas coisas. Por isso Deus manda o vento para nós despertarmos. Foi Ele que mandou, e é Ele que acalma o vento e a tempestade. Também em Jonas capítulo 1 versículo 17, deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, eu fico imaginando Deus falando para o peixe: ó, você acompanha aquele navio ali, que daqui a pouco eu vou dar uma ordem para você engolir uma criatura que vai ser já louco. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. Não tem um grande peixe do seu lado aí para te tragar, para você se sentir um pouquinho apertado, para ir clamar, aí mudar de... Imagina Deus dando ordem para o grande peixe: você acompanha, não saia dali, porque daqui a pouco você tem uma missão para cumprir. E abriu a bocona e engoliu Jonas. Alguém precisa passar por isso aqui? Espera aqui. Jonas 2, versículo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Peixe, você já cumpriu a sua missão. Espere essa criatura, que ele tem uma missão. Você tem uma missão, irmã, você tem uma missão. Então, livre-se da superfluidade da maldade que atrasa a sua vida, que atrasa a sua missão, que prejudica você no cumprimento da obra. Deus falou para o peixe, Deus falou para a semente da boboreira que estava lá por um propósito. Diz a palavra do Senhor, Jonas 4, versículo 6, diz a palavra do Senhor: fez o Senhor nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Deus falou: boboreira, agora você nasce, cresce bem depressa, porque você tem uma missão a cumprir. Mar, você tem uma missão a cumprir. Peixe, você tem uma missão a cumprir. A boboreira, você tem uma missão a cumprir. Bicho, você tem uma missão a cumprir. Diz a palavra do Senhor em Jonas capítulo 4, versículo 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte e fez subir da alva, a qual feriu a borboreira, e esta se secou. Irmãos, percebem que isso tudo está no controle do Senhor? O vento, o mar, os peixes, o bicho, a borboreira, tudo. Eu quero perguntar: o seu coração está no controle do Senhor? Ou a superfluidade da maldade dentro de você? Isso traz desgosto, isso traz tristeza, isso traz dissabor, isso nos faz desejar a morte. Ontem a Larissa e eu encontramos uma pessoa que diz assim: pastor, hoje você não vai morrer tão cedo, porque eu estava pensando em você hoje. Eu falei: eu não quero morrer tão cedo, eu estou tão feliz onde estou, trabalhando com meus amados irmãos, comendo um macarrão que eu gosto tanto, o que é que eu vou querer morrer? Está bom demais. Jonas, desgostoso, queria morrer. Você não está feliz na sua vida? Está com desgosto? Não seria superfluidade da maldade? Eu estou tão feliz, Deus pode me levar hoje se Ele quiser, a minha vida está nas mãos dele, mas se Ele me quiser deixar aqui mais 100 anos, eu fico. Essa semana muitos alunos quiseram levar cenoura
e banana para a marula. Mandou o pai comprar até ração para as ovelhas. Já pensou? Fez o pai ir na veterinária, na loja, e comprar ração para a marula. E aí fomos levar para as ovelhas. E aí fomos levar lá. E aí uma das aluninhas, cuja mãe tinha estudado aqui, falou assim: pastor, eu quero que os meus filhos e os meus netos estudem aqui. E eu falei assim: eu vou estar de muletinha, mas eu vou estar aqui para ajudar os seus filhos e netos também. Não sei quanto tempo Deus me dá, não me importa, isso não me importa, não me preocupa com isso, mas eu estou feliz na vida que Deus me deu. E eu não quero nada de malícia, de maldade no meu coração. Não permita isso na sua vida, porque faz você se desgostar. Diz a palavra do Senhor, versículo 8: e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento. Deus mandou um vento. Está ventando na sua vida, um vento quente, soprando. É Deus que está mandando. Um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me morrer do que viver. Alguém assim? Que Deus dá uma lição muito preciosa para Jonas. Você teve misericórdia da boborê. Às vezes nós temos misericórdia da nossa casa, dos nossos móveis, do nosso carro, do nosso isso. Não ponho ninguém no meu carro, porque vai sujar o tapete. Conhecem pessoas assim? Ridículo. Jonas teve misericórdia da boboreira, que ele não trabalhou, mas não teve misericórdia de Nínive. E Deus falou: você teve misericórdia da boboreira, mas não teve. Ali estão mais de 120 mil pessoas e muitos animais. Foi Deus que fez. Cada pessoa no mundo foi Deus que fez. E se nós tivermos amor em nosso coração, não haverá superfluidade da maldade, sobras de maldade. E nós vamos levar a palavra de Deus com amor, para que todos sejam salvos, para que todos tenham alcance da verdade. Ainda tem lugares na galeria, ainda tem lugares aqui, ainda cabe muita gente, queridos irmãos. Vamos trabalhar, vamos trazer. No passado éramos inimigos, agora somos irmãos em Cristo. Que vez! No passado me traiu, mas agora é meu irmão em Cristo. No passado fez eu chorar tanto, mas agora me alegra. Porque se você não tem superfluidade da maldade, Deus vai operar grandes maravilhas na sua vida e através deles. Que Deus assim abençoe a sua igreja. Mais um perigo que nós fomos alertados a não cultivar em nosso coração. O que você é na obra do Senhor. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pela palavra que ouvimos agora, e livra-nos de toda a superfluidade da maldade, como lemos em Tiago 1:21, para que a palavra de Deus habite em nós, para que ela esteja em todos os cantos do nosso coração,
E como o Senhor Jesus orou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que em nosso coração não haja espaço para malícia qualquer que seja, para ressentimento qualquer que seja, para sentimentos impróprios, indignos de quem é nova criatura, de quem foi liberto por Cristo. Recebemos a misericórdia do Senhor, possamos ser misericordiosos para com todos. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, também a clamarmos para que todos se arrependam dos seus maus caminhos e vivam uma nova vida em Cristo Jesus. E todo o bem que o Senhor tem feito para nós, Senhor, possamos ter compaixão das demais almas, das demais pessoas, e louvarmos ao Senhor pela salvação de todos os que ainda estão longe do Senhor. Como o Senhor se compadeceu de Nínive, compadece-te de nós também, Senhor. O Brasil está tão longe de ti. O Brasil está atolado num lamaçal de corrupção, de mentira, de injustiça, de pregações tão indignas e tão impróprias de homossexualismo, de ideologias de gênero e tantas outras coisas, apoiados, incentivados pelos governantes. Senhor, tenha misericórdia. O Brasil está como Nínive, provocando, Senhor, a santidade do Senhor. Por isso, ajuda-nos a sermos emissários da Tua paz, no serviço do nosso Rei, sermos felizes e obedientes. Pedimos agora que o Senhor leve em paz os nossos amados e queridos irmãos, para que todos possam ter um tempo gostoso de comunhão junto à mesa, que é a dádiva do Senhor. E à noite aqui novamente na Tua casa, te adorando, te servindo e recebendo a Tua divina orientação. Como haverá o amor do Senhor em nós, se nós não temos amor uns para com os outros? Ajuda-nos a estudarmos a Tua palavra também hoje à noite. E oramos pedindo isto e te dando graças no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guie. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Só haverá paz se em nós houver a misericórdia de Deus. Vão em paz e sirvam com alegria. Até a noite, amados e queridos irmãos.